Vamos falar aqui do Flávio Dino? Olha, o Flávio Dino deu cano lá na CPMI e o negócio não ficou bonito não, viu? O pessoal não gostou não. O pessoal não gostou. Tá aqui. Parece que congressistas da oposição acionaram inclusive a PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O motivo? Não fornecer as imagens internas do prédio do Ministério no dia dos ataques extremistas do dia 8 de janeiro. A postura do ministro Dino despreza as atribuições constitucionais e institucionais do Congresso, na medida em que deixa de cumprir a requisição de informações e documentos que lhe foi endereçada formalmente pela CPMI, é o que diz o trecho da ação. A decisão do Ministério de Dino fala em responsabilidade do governo da invasão às sedes dos três poderes. Segundo o grupo de 12 políticos que recorreram à PGR, o governo quer encobrir as imagens para preservar agentes públicos. Considerando o avanço das investigações sobre os atos e omissões de autoridades que integravam o governo federal no dia 8 de janeiro, e que continuam ocupando postos estratégicos, inclusive ligadas ao Ministério da Justiça, fica bastante claro o elemento subjetivo do tipo consistente na intenção de possivelmente encobrir as imagens para preservar agentes públicos que integram a cúpula do poder, é o que afirma a ação. Na terça-feira passada, dia 1º de agosto, durante a retomada dos trabalhos da CPI, que investiga a invasão às sedes dos três poderes, o colegiado determinou o envio, em até 48 horas, das imagens internas do Ministério da Justiça no dia do ataque. Passou o prazo de 48 horas, sem manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, quanto ao envio das imagens. Doutor Maurício, é complicado, hein? Eu estou falando, esse homem está prevaricando, ninguém está me ouvindo. Que contexto é esse aí? Pediram as imagens, não mandou. E também não se explicou. Como é que é isso? Tragédia anunciada, né, Santiago? Num programa anterior, você questionou essa matéria e eu levantei a bola. Olha, ele não vai exibir, porque se exibir, ele vai confessar, vai demonstrar com materialidade, com prova, o quão foi omisso o governo federal, quiçá doloso, né? Porque em alguns momentos membros do governo, da administração pública, deliberadamente ajudam, né, praticam atos de abrir porta, enfim, colaboram com aqueles que supostamente seriam manifestantes, mas não estavam junto com os manifestantes, eles acessaram antes, por algum benefício, digamos assim, ou alguma colaboração interna. Então, se ele fizer isso, ele vai dar dando um tiro no pé contra o próprio governo, contra ele, porque ele já foi desmascarado uma vez. Disse que não estava lá, e aí vieram os vídeos mostrando que ele estava assim no Planalto Central, no Planalto, nos edifícios que foram invadidos. A mesma coisa o Lula, agora recentemente, numa outra entrevista, conversando lá, ele já muda o seu discurso, dizendo que sim, em algum momento tem alguém que colabora. Enfim, a verdade real, Santiago, eu duvido que ela venha à tona, porque se vier, vai depor contra o governo e vai causar problemas seríssimos de ordem, inclusive criminal, além de política, que já está bem, digamos assim, complicado. Agora, o meu medo, o meu receio é justamente a provocação do STF por meio da PGR, né? A PGR, de certa forma, de vez em quando, mostra um certo omissão ou então uma lentidão em buscar, porque, veja bem, ao Ministério Público Federal cabe a busca da verdade real. E esses vídeos que tem aí separadamente já nos traz uma certeza de que a verdade real não é aquela que foi posta pelo governo. Pelo contrário, né? Vídeos trazem aí, inclusive, os mais recentes aí, de que policiais lá internos da Câmara arrancando as câmeras de vídeo. Ou seja, não teve aquela situação trazida pelo governo. E se é interesse do Ministério Público a busca da verdade real, ele já deveria ter feito isso, não precisa ser provocado por uma CPI. Ou seja, no mínimo já estão prevaricando, estão sendo omissos e tal. E aí vamos supor que, em razão da
provocação da Câmara, dessa CPI, eles, enfim, vão pedir para o STF. E o STF, a gente sabe, está muito alinhado com o governo federal, então, eu sei lá, viu, Santiago, eu não aguardo assim, um resultado tão positivo quanto o esperado. Mas eu tenho a certeza absoluta que os brasileiros que estavam nesse movimento salvaguardaram inúmeras imagens que ainda não vieram à tona, estão vindo aos poucos, afinal de contas eles estão com medo da vingança, porque ficaram presos, né? Mas eu tenho certeza de que virá ainda muita informação que vai descortinar a verdade e, quem sabe, vai colocar muita gente na cadeia, além de perder o cargo público, Santiago. Ô, Edivaldo, uma coisa que a gente nota é que aparecem sempre algumas imagens, né, num contexto bem diferente do que era aquele que a gente ficou acostumado de ver durante aqueles 3 meses de famílias em frente aos quartéis, enfim, não invadindo nada, pelo contrário, sempre abrindo espaço para passagem de ambulâncias, de bombeiros, de políticos, nunca entraram num confronto direto, a gente via famílias, crianças, tanto que foram os que foram presos, né? Famílias, crianças, até cachorros, né, foram presos, enfim, como terroristas. Por outro lado, a gente vê em algumas filmagens que vazaram, graças à nossa querida CNN, que com certeza deve ter todas as imagens e só está aguardando o momento certo para começar a pontuar, e como não é boba nem nada, deve ter um acervo também já dimensionado para algumas outras redes, né? Porque a gente vê que existe uma tremenda hipocrisia, né? Uma coisa muito hipócrita mesmo, porque a gente vê um contexto lá, missão dada, missão cumprida, o pessoal quebrando tudo lá dentro e cheio de jargões. A gente vê o tal do repórter lá da Reuters filmando, abraçando todos os manifestantes lá dentro. A gente vê o próprio general Dias, que ainda está no cargo, e é o que diz a matéria. Poxa, estão encobrindo quem? A gente não viu o general Dias ser preso, a gente viu o cara que estava na Flórida, que foi o ex, né, GSI, o Anderson Torres, ser preso, está sendo contestado até hoje, e o G. Dias não, né? Então a gente vê que existe realmente uma diferença muito grande e o povo está cansado disso, não é de hoje não, né? Agora, nesse contexto aqui, foi pedido para o ministro da Justiça, o cara que tem que ser o mais justo e coerente do Brasil, as imagens, só isso, né, em 48 horas, para dar tempo de pegar os arquivos e entregar com tempo de sobra, né? Em 2 horas daria para fazer isso. E o cara passou a semana toda, não falou nada e não entregou. O que nós estamos vivendo hoje, hein, o Edivaldo? Tá fechado o microfone, Edivaldo. Opa, perdão. Comunismo, simplesmente, só aquele disfarçado de democracia, né? Afinal de contas, nós temos um presidente da República que diz que democracia é relativa, né? A democracia dele não é o que é a democracia de fato, né? É o que ele acha, é o que o Partido dos Trabalhadores acha. Agora, isso não me surpreende, a posição do ministro, não, de forma alguma me surpreende. Isso, na realidade, me faz entender, a leitura, melhor dizendo, que eu faço disso, o quanto eles estão dispostos a bater de frente, entendeu? Tá? Não me surpreende, volto a dizer. Agora, aí eu pergunto para o doutor Maurício, né? Prevaricação, reclamar para quem? Onde hoje tudo é relativo para eles, né? Nós temos aí um Senado omisso, uma Câmara omissa, né? Nós vamos reclamar efetivamente para quê? Ou seja, falamos de uma vergonha internacional e agora uma vergonha nacional, onde nós temos um ministro da Justiça, como muito bem disse você, que realmente teria que ter total imparcialidade. E há poucos dias, né, desceu além aqui no nosso estado, aqui no nosso governador, falando que houve força desproporcional, não é? E esquece que a quantidade de mortes, por exemplo, na ação da Polícia Militar na Bahia foi muito, muito maior. Mas, afinal de contas, o que o ministro da Justiça espera? Tá? Que a força pública enfrente bandidos, né, com flores? Né? O que não dá para entender uma coisa como essa? Quando, na realidade, a competência, o dever do ministro era estar ao lado e apurar, de fato. Ninguém aqui está sendo conivente com a questão de ações fora
das 4 linhas, fora do âmbito da lei, não é? Tudo sempre sendo feito diante da lei. Pegou, leva para a justiça prender. Se a justiça vai agir de forma que a gente não espera e solta, enfim, essa é a regra que nós estamos vivendo hoje, não é? Mas é triste, cara, é triste mesmo a gente ver o nosso país, né? Porém, eu particularmente, eu vejo com bons olhos no sentido de que está se mostrando a que veio, não é? O que esses caras realmente querem, o que esse pessoal realmente quer para o Brasil, não é? Volto a dizer, a palavra é pesada, mas procura um dicionário para ver o sentido de que quer dizer a palavra caos, porque quando se instala o caos, aí vai aparecer com certeza um Messias aí para resolver a situação, né? E ele já fala que tem direito ao Prêmio Nobel da Paz, né? Então, mais ou menos, vocês entendem o que eu estou falando. Tá certo, perfeito. Paulinho, gostaria de ouvi-lo nesse contexto também do Flávio Dino. E aí, o que acontece daqui para frente? Cara, é a mesma coisa, mais dos mesmos, né, cara? O Flávio Dino, eu já fui no Instagram dele, já fui bloqueado, tem o que falar. Ex-governador do Maranhão, um dos estados mais violentos da nação, vem falar sobre desarmamento. Um dos estados mais violentos da nação vai querer dar pitaco na polícia de São Paulo. Como que a polícia de São Paulo tem que agir na intervenção com os marginais. Agora, eu queria perguntar para o seu Flávio Dino, né, que me bloquearam no Instagram dele, eu sou um cara bloqueado nas redes sociais, eu queria perguntar para ele, o senhor Alexandre de Moraes é o patrão dele? Porque, afinal de contas, parece que o senhor Alexandre de Moraes é o patrão dele. Ele correu para o patrão para falar, patrão, entrega ou não entrega as fitas? Entrega ou não entrega aqui esse DVD? Ele já deu entrevista no Fantástico, dizendo que ele estava lá, pô. Ou ele é mentiroso, ou ele esquece que isso aí está gravado, que isso aí está nas redes sociais. Eu acho que o seu Flávio Dino esquece, entendeu? Ele deu entrevista lá no Fantástico falando que ele viu de camarote o pessoal invadindo lá. Ele é um falastrão, entendeu? É o bobo da corte, é um palhaço. É analógico ele? Ele não é analógico. Ele é altamente digital, ele quer apagar as imagens digital, seu Thiago. Entendeu? Ele é um fofarrão, cara. Sabe? É por isso que os caras me bloqueiam, por isso que os caras me detestam, porque eu falo a verdade, entendeu? Ele é um fofarrão, cara. Ele é um fofarrão do PT. Ele é um fofarrão do governo. Ele é o verdadeiro bobo da corte. Ele deu uma entrevista pro Fantástico falando que ele estava lá e viu de camarote. Agora ele vem falar que não estava. Pô, então o que é? Ele toma remédio tarja preta? O que acontece com esse ministro da Justiça? Entendeu? Cara, sinceramente, eu não sei o que acontece. Vai me desculpar. Agora ele tem que pedir autorização pro patrão dele se vai entregar ou não as fitas. Então o que adianta a CPMI? É um dinheiro jogado no lixo do contribuinte? Se não tem autonomia nenhuma? Se você pede as provas e eles não entregam? Pô, é que nem o senador Girão falou, então vamos todo mundo para casa, tomar sol, beber cerveja, porque acabou aqui, entendeu? Se ele não entregar as provas, acabou. Pô, desculpa a minha indignação, mas é um negócio absurdo. Nós estamos vendo, que nem eu falei, para mim é uma sociedade paralela o que acontece aqui no Brasil. Não é possível um negócio desse.